Olá, você sabe o que é projeção narcisista? Então fica comigo que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje o que é a projeção narcisista. Eu sou o pastor Israel, conselheiro comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem, uma das coisas mais importantes para reconhecer uma pessoa que tem ou que sofre do transtorno de personalidade narcisista é entender o conceito de projeção narcisista. Pois o mundo do abusador é construído com base nas projeções. Mas o que de fato é projeção narcisista? Como esse agressor usa essas ferramentas em suas relações? E com qual objetivo? A projeção narcisista, ela pode ocorrer de duas formas, ou consciente ou inconsciente. Quais as bandeiras vermelhas que indicam que você está envolvido em uma projeção? É ciúme o que ele está sentindo, que o narcisista sente por você? Ou é somente projeção? Se você gosta desse assunto, então peço a você que dê o seu like, que se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto, ok? Não é fácil a gente lidar com esse indivíduo, porque ele destrói, né, todo o relacionamento e ele não sente nenhum rancor ou nenhum remorso com relação a isso. Mas, afinal de contas, o que é projeção narcisista? É um mecanismo de defesa usado pelo narcisista, essa defesa psicológica que o narcisista usa para controlar, para manter a pessoa sob controle dele. É de defesa porque é uma maneira de lançar sobre suas vítimas as deficiências que estão dentro dele, para defender as suas crises ou a sua criança interior. Ele usa das projeções. E quando é de controle? De controle é porque quando ele atribui as falhas, as inseguranças, as dificuldades de compreensão a você, aquelas que são dele, que eles imputam a você, para que ele possa se sentir superior a você, superior ao mundo, superior às pessoas que te cercam. Então, a projeção difere da ferramenta de espelhamento, porque no espelhamento, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre espelhamento, é bom que eu vou deixar linkado aqui no vídeo, na descrição desse vídeo, para que você consulte depois. O espelhamento do narcisista, ele reflete as tuas qualidades nele. Ele é o seu espelho. Ele te devolve a tua própria imagem. Já na projeção, o narcisista desloca as suas imperfeições para você, consciente ou inconscientemente. Quando ele faz uso da hipocrisia, da simulação, para te projetar aquilo que ele quer que você acredite, a projeção acontece mais nas 3 primeiras fases do ciclo de abuso narcisista.
que é a base da idealização, da desvalorização e a base do descarte. Para que você entenda melhor essa projeção, vamos entender primeiro o que são as projeções inconscientes. Projeção inconsciente é a projeção da ferida narcísica. O narcisista, como já contamos em outros vídeos, escondeu e esconde uma ferida narcísica muito grande, que são os seus traumas de infância ou de outras pessoas que ele tem sobre si. Ele não olha para essas feridas abertas porque elas doem demais. Eles defendem com unhas e dentes para que as suas vulnerabilidades, que a sua baixíssima autoestima se revele. Então, para esconder essas feridas, ele diz que todas as suas dores e falhas, imperfeições são suas. São suas. Ou seja, ele desloca seus distúrbios para você. A projeção da ferida narcísica, até alguns estudiosos e especialistas já falaram sobre esse assunto, afirmaram que ela é feita de forma inconsciente, pois nesse caso ele está usando a projeção para se defender ou como um mecanismo de defesa, que evita que ele reconheça aquilo que na verdade ele deveria trabalhar, ele deveria cuidar, ele deveria ir a um terapeuta, a um psicólogo, a um psiquiatra, para tratar suas feridas. Mas ele não quer. Ele não quer, não tem desejo de fazer isso. Porque ter o suprimento de poder, de admiração, de controle dos outros é mais importante do que lidar com as suas próprias dores. Ou seja, ele projeta as suas próprias dores, ele planeja os princípios como pensamento, sentimentos, interpretações que ele tem do mundo, ele projeta em você. E você, independentemente do que você realmente acha, do que você realmente pensa, do que você realmente sente, ele não está nem aí para essa questão. Então ele projeta as suas qualidades negativas nos outros. Para evitar reconhecê-las, para evitar ter que trabalhar com elas, entrar em contato com a sua ferida narcísica que dói tanto. Porque nesse caso eles acreditam que o narcisista muitas vezes acredita que ele não faz isso conscientemente. Porque ele não tem consciência desse tipo de projeção. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos de projeção inconsciente da ferida narcísica. Quando o narcisista se sente inseguro, quando ele se sente ameaçado, ou um sentimento de ciúme, ele pode projetar esses sentimentos de insegurança em você. Ele pode te acusar de ser insegura. Se ele estiver com esse sentimento ameaçado dentro dele, ou seja, ciumento, ele vai acusar você de ser ameaçadora, de ser aquela pessoa que ameaça a sua existência, que você é uma pessoa ciumenta. Entenderam? Como é o caso? Então, se ele trai, ele culpa
a sua vítima de infidelidade. De infidelidade. Se ele difama, ele pode te acusar de caluniá-lo. Se ele é controlador, ele te acusa de ser uma pessoa controladora, manipuladora. Tudo o que ele sente com relação a ele, ele projeta na sua vítima, nas outras pessoas. Porque, na realidade, ele é que é a vítima. Se ele te engana, ele te acusa de trapacear. Porque ele jamais faria isso. Agora, vamos ver quais são os tipos de projeções. Que podem ser, nas projeções que nós temos aqui dentro do contexto do assunto, existem aquelas que são inconscientes. Foram essas que nós já vimos. E existem as conscientes, aplicadas pelo narcisista. Eles fazem isso conscientemente. Não importa se são narcisistas clássicos, normais, ou narcisista patológico. O importante é que são projeções de imitação, projeção de controle. Vamos ver como funciona cada um deles? A projeção de imitação, por exemplo. A projeção de imitação, o narcisista ou a narcisista, ele é especialista em imitação, especialista em ler você, em conhecer você, conhecer os seus segredos, seu jeito. Então, ele vai rapidamente colocar aquela capa de pessoa que você almeja, que você deseja, que você sonha, para que ele seja irresistível na sua condição. Ele estuda o seu comportamento. Ele estuda os seus pensamentos. Ele imita conscientemente tudo aquilo que você está dizendo, para que não haja nenhum tipo de dificuldade em ele ser aceito por você. Assim ele te projeta uma imagem que combina com você, e você cai tranquilamente porque você está vendo ali, diante dos seus olhos, aquilo que você tanto deseja. Aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa atenciosa, aquela pessoa que é uma verdadeira companheira, quando na realidade aquilo é uma máscara de alguém que apenas leu o seu comportamento, jogando com o seu ego, fazendo você se sentir especial. Esse tipo de ação é muito usado no período da idealização, que é aquele primeiro período do abuso narcisista, que nós já falamos aqui anteriormente e em outros vídeos no canal. Então ele usa essa máscara na idealização para te agradar, para te fazer com que você tenha confiança nele. E esse ponto é muito importante porque o jogo da imitação é uma forma de bajulação. Ele concorda com tudo que você diz, ele concorda com o que você pensa, ele concorda com aquilo que você planeja. Ele faz uso da hipocrisia, da dissimulação, para que você caia na sua rede, para projetar aquilo que ele quer que você acredite. Essa projeção mimetista é feita por ele de forma consciente. E nessa condição, tanto ele te estuda,
quanto ele te imita. Na medida em que ele vai fazendo você se sentir segura, se sentir realizada, se sentir totalmente protegida por ele, achando que ele é a pessoa que você é o anjo que desceu do céu, que está com você ali de perfeição, então é o momento em que ele mais vai se nutrir dos suprimentos narcisistas que você está oferecendo. A projeção de controle, por sua vez, é quando o narcisista começa a te culpar. Ele começa a te humilhar. Ele começa a te envergonhar. Por exemplo, você pensa que na conversa você quer namorar com ele. Aí, ou ela. Aí ele ou ela diz, não, agora não, porque eu não estou preparado. Eu não estou preparada para esse relacionamento. Sabe o que ele vai dizer? Você tem medo de compromisso. Não tenha medo de compromisso, eu estou aqui. Quando você diz, não é uma boa ideia, eu não sou uma pessoa talvez tão boa quanto você gostaria, aí é quando ele vai começar a dizer, olha, quem tem que decidir isso sou eu. E você começa a confiar. Se você estabelecer limites na relação, ele vai te dizer, olha, você é muito egoísta. Você é uma ingrata muitas vezes com os meus sentimentos. E aquela conversa mole toda, o narcisista ele está muito consciente ao projetar, mas pode não estar ciente disso também. Ele está consciente, mas não está ciente do que está fazendo. Porque ele é uma pessoa que não pensa nas consequências. Por isso que a projeção narcisista é um abuso mental. Porque é uma maneira dele te controlar. É uma maneira dele ver em você como você se enxerga. Então ele pega as suas palavras, ele pega as suas ações, ele pega aquilo que você, os seus sonhos, e distorce tudo para caber na história dele ou dela. O propósito é justamente projetar as imperfeições dele em você. Então, essa condição é tripla. Ou seja, primeiro, é evitar responsabilidade por seus erros. Ele é perfeito, ele é responsável. Você é que não é, mas ele é uma pessoa responsável. E todo mundo à sua volta vai concordar com ele. Em segundo ponto, ele se sente superior quando te culpa porque o relacionamento não está indo bem. Ou seja, ele te culpa pelas imundícies dele. E terceiro, ele mantém o controle sobre você quando você diz, será que eu fiz algo de errado, como ele está dizendo? Ou isso é coisa da minha cabeça? Na dúvida do seu caráter, da sua moralidade, ele entra com uma dissonância cognitiva. Inclusive eu tenho um vídeo também falando sobre esse assunto, que nada mais é do que um conflito entre o que você diz, entre o que você sente e entre o que você faz. Isso é altamente perigoso. Perigoso para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Falarei em outro vídeo sobre a dissonância cognitiva com mais detalhe. Se você quiser, você pode, vou deixar linkado aqui na descrição sobre esse assunto. Se você está gostando desse assunto, então eu quero pedir a você que você se inscreva, que dê o seu like, que
se comprometa em divulgar esse vídeo para algumas pessoas, porque isso é muito importante, porque tem muita gente que está sofrendo debaixo da opressão narcísica, o narcisista, do seu cônjuge, do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos. Isso vai esclarecer muito a vida dele, vai ajudá-lo muito, ok? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo, que vamos ter uma continuação desse assunto no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.